gente fala de gestantes, vamos lá já para o assunto, então, porque aqui não tem enrolation, tá? Vamos direto para o assunto. Quando a gente fala de gestantes, eu penso que nós temos dois tipos de gestantes, tá? A gente tem aquela gestante que já é a nossa aluna, a gente já dá aula de Pilates para ela e ela engravidou. E a gente tem aquela gestante que a gente nunca viu na vida, ela nunca fez Pilates, ou ela disse que fez Pilates, mas a gente não conhece o Pilates que ela fazia, ou ela fazia outra atividade física, enfim, ela nunca foi nossa aluna, a gente nunca viu a mulher na vida, e ela tá grávida e te procura para fazer Pilates. Então a gente tem dois tipos de gestantes. Tem a gestante que é o ideal, e tem a gestante que não é tão ideal, mas que aparece muito no estúdio de Pilates, né? Não sei quem é instrutor de Pilates, mas me conta, o que aparece mais? A aluna que já era aluna de Pilates e que engravidou? Ou aquela aluna que você nunca viu na vida e que virou sua aluna e que apareceu lá grávida querendo sua aula de Pilates? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês veem mais. Coloca aqui quais os tipos que aparecem mais para vocês. Se é aquela aluna que já era aluna e engravidou, ou se é aquela que engravidou e caiu de paraquedas lá no Pilates. Olha, eu quase aposto um chocolatinho, e eu gosto de um chocolatinho, de que é mais a que cai de paraquedas, tá? Eu acho que é muito mais. Aluna nova que vira aluna, né? Que já, pois então. Bom, vamos começar pelo fácil? Vamos começar pensando no ideal. Tá? O ideal é que a aluna, antes de engravidar, comece a fazer Pilates. E a gente já chegou um pouco nessa conclusão quando a gente falou sobre as lesões, né? Sobre dores e lesões, que foi a live de ontem. Ontem a gente falou sobre isso. A gente chegou à conclusão que eu dei o exemplo de uma cliente minha que fez Pilates porque ela tinha que colocar... Ela fez cirurgia de quadril e ela colocou uma prótese de um lado do quadril. E aí ela começou a fazer Pilates a primeira vez assim, tá? Ela foi lá, colocou a prótese no quadril e o médico mandou ela fazer Pilates. Ela fez e ela levou assim, ó, um tempão para recuperar aquele lado do quadril. Com o tempo, o outro lado também desgastou e ela precisou fazer cirurgia também e colocar a prótese daquele lado também. Mas rapidamente ela se recuperou e conseguiu começar a caminhar sem nem usar muleta. Por que de um lado ela demorou tanto para se recuperar e do outro a recuperação foi tão rápida? E a gente chegou então na conclusão ontem na live que foi porque ela se preparou para o pré-operatório de forma não proposital, né? Então a primeira vez ela não se preparou, ela estava sedentária, foi lá, fez a cirurgia, colocou a prótese no quadril e demorou horrores para se recuperar. Do outro lado, ela já fazia Pilates, ela já estava pronta, ela já estava preparada, então a recuperação dela pós-operatório foi muito melhor, muito mais rápida. E a partir desta lógica, e que faz muito sentido, também é com a gestante. Então, se a gente pegar uma mulher que nunca fez nada, tá sedentária, o corpo dela vai sofrer muito mais pelo processo da gestação, né? As mudanças do corpo dela. O parto, tudo vai ser um pouco mais difícil do que se ela estiver ativa, fazendo exercício, praticando. Então, ela vai ter uma gestação muito mais tranquila, né? A não ser em alguns casos, claro, né? A gente não vamos generalizar. Eu estou generalizando sem generalizar. A gente sabe que tem as exceções, pessoas que têm pré-eclâmpsia, enfim, outros motivos, tá? Mas eu digo pelo físico. Então, o ideal é que essa mulher já faça Pilates antes de engravidar, até para preparar o corpo dela para o processo da gestação. Tá? Esse é o ideal. Então, pensar assim nesse ponto. Chegou lá a tua aluna, já faz aula de Pilates contigo há 1 ano, ela disse, eu vim fazer Pilates, olha o sonho de consumo, eu vim fazer Pilates porque meu obstetra mandou eu vim fazer, porque eu quero engravidar, e a gente estava pensando, né, enfim, geralmente as pessoas que são bem preparadas assim, já vem pensando em parto normal, já vem pensando em outras coisas, enfim. Ela chegou lá por orientação da médica dela, porque ela tá querendo engravidar. Ótimo, maravilhosa. Nesse período a gente vai trabalhar o corpo dela como uma aluna normal, né? Dando os exercícios mais iniciantes, adaptados, depois a gente vai evoluindo, vai chegando no nível intermediário, quiçá até no nível avançado. E aí ela engravida. O que eu vou fazer? A gente avalia a gestante mais ou menos em 3 trimestres.
tá? Primeiro trimestre de gestação, segundo trimestre de gestação, terceiro trimestre de gestação. Pensando assim, os primeiros 3 meses, o primeiro trimestre, ou pensando as primeiras 12 semanas de gestação, eu não preciso modificar muito o meu trabalho com essa gestante, porque ela já faz pilates, ela vai continuar fazendo o que ela já fazia. Exceto, claro, em alguns casos que a gestação pode ter algum tipo de risco. E aí a própria obstetra vai pedir para que ela fique em repouso, para que talvez ela não pratique exercícios, ou que ela evite exercícios com queda, com que cause desequilíbrios, enfim, cada caso é um caso. Tem gestantes que a médica vai dizer, vida que segue, tá tudo bem, pode continuar fazendo o que tá fazendo. E a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Agora, se é um caso que a gestante tem essa orientação de cuidar um pouco mais, o que nós vamos evitar? Nós vamos evitar exercícios que causam algum tipo de desequilíbrio, exercício numa perna só, exercícios que ela vá ter que se pendurar em algum lugar, enfim, qualquer coisa que ela possa cair e se machucar e evitar que ela tenha, então, um aborto espontâneo ou algo assim. Se é uma gravidez um pouco mais delicada, às vezes até o médico pede para que não faça exercícios, tá? Se não for o caso, se o médico disser que faça exercícios, mas exercícios suaves, eu vou então tirar alguns exercícios que possam correr o risco dessa minha gestante fazer algum movimento errado e ter alguma intenção que eu não queira. Mas é muito difícil isso acontecer, porque pega essa ideia. Ela fez 1 ano de pilates comigo, deu tempo suficiente para eu mostrar para ela como que faz a contração abdominal, para onde que direciona a pressão abdominal, porque o meu maior risco é que essa gestante faça uma contração abdominal e ela faça uma força de expulsão, por exemplo. Isso não é interessante, a gente não quer isso, né? Mas se eu tive com ela 1 ano para trabalhar isso, é muito difícil isso acontecer. Eu vou realmente evitar exercícios que desequilibrem ela e coloquem ela em risco de queda. É isso, tá? Basicamente é isso. Mas de resto, essa aluna pode fazer tudo. Pode fazer abdominais? Pode fazer abdominais. Pode fazer exercício de inversão, tipo jackknife, que a perna vai em cima? Pode fazer. Não vai ter nenhum tipo de limitação por causa da gestação durante o primeiro trimestre, durante as 12 primeiras semanas. A partir daí, o segundo trimestre vai depender do físico dessa gestante. Por quê? O que eu analiso, tá? A gente tem as diretrizes para conduzir a gestante, mas uma coisa é no papel, outra coisa é na prática. O que eu levo em consideração? O volume da barriga da gestante. Como assim, Fernando? O que você está falando? Bom, vamos lá, vamos ficar em pé, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gestante começa, como vai passando os meses, as semanas, a gestante está aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Linha do seio e a barriga. À medida que vai passando os meses, a barriga vai vindo. Chega uma hora que chega nesse ponto em que eu não sei mais onde termina o seio da gestante, porque a barriga está na linha do seio. Isso aqui vai acontecer, dependendo da gestante, mais ou menos ali em 24 semanas de gestação. Claro que isso varia de gestante para gestante. Por exemplo, se é uma gestante que já tem sobrepeso, isso vai acontecer antes. Se é uma gestação gemelar, isso vai acontecer antes, tá? Então, se a gente pensar numa gestação em que a gestante não tem sobrepeso, não é gêmeos, é um bebê só lá dentro, isso vai acontecer em torno de 24 semanas, 23, 24 semanas de gestação, dependendo da gestante. Se é uma gestante muito magrinha, isso vai acontecer lá por 26 semanas, tá? Então, tem a diretriz a partir do segundo trimestre, depois de 16 semanas, a gente tem que tomar alguns cuidados. As diretrizes dizem a partir de 16 semanas, mas eu uso muito esse feedback do tamanho, do volume da barriga da gestante, porque assim, as diretrizes são de formas gerais, né, pra gente não fazer nenhuma besteira, mas cada corpo é um corpo, cada gestação é uma gestação. Então, eu uso esse feedback visual. Passou a barriga em pé, né? Em pé. A barriga passou da linha do seio, eu já sei que tem um bebê ali dentro que tá dando peso, que tá dando carga. Então, o que eu vou cuidar a partir daí? Eu vou começar a observar como que ela faz as contrações abdominais dela. Claro que eu já venho observando isso, né? Desde o momento que já começou a aparecer aquela barriguinha ali, né? Mas eu vou prestar mais atenção ainda para ver se quando ela contrai o abdômen, não salta aqui na frente, né? Bem aqui. Se não acaba fazendo uma estufadinha aqui no centro. Ela contrai o abdômen e sai um biquinho aqui, né? Se ela não tá fazendo uma diástase abdominal. Se ela consegue
fechar isso. E claro que eu vou ensinar a minha gestante a soltar o ar e fechar e puxar o abdômen para dentro e para cima. Eu vou ensinar já desde esse momento como que ela posiciona o quadril dela para ela ir cuidando, porque principalmente no começo da gestação, como a barriga não aparece, o que a gestante faz? Né? Foto. Bota a barriga lá na frente. Ai, olha como eu tô grávida, olha como eu tô linda, né? E fica andando aqui. Só que quando essa barriga realmente crescer, essa lombar aqui vai estar... Então eu já vou ensinando para ela posicionamento da pelve, contrair glúteo, posicionamento do abdômen, sugar abdominais para dentro e para cima. Eu já vou ensinando para ela tudo isso. A respiração, inspira, solta o ar e fecha aqui as costelas, aprofunda o abdômen. Então eu já vou ensinando tudo isso para minha aluna no período da gestação, tá bem? Antes, todo esse período aí. Só que quando chega ali umas 24 semanas, que a barriga tá passando da linha do seio, é mais difícil de controlar isso, porque o volume do abdômen já tá muito grande. Então, já começa a ser difícil para ela controlar. Eu vou indo ali, então, com mais cuidado, com mais atenção. Deitar de barriga para baixo já começa a ser muito desconfortável. E é a gestante que vai me dizer quando que não dá mais. É ela que vai me dar esse feedback, ó. Ai, tá dando desconforto deitar de barriga para baixo. Aí eu tiro essa barriga para baixo, deitar de barriga para cima. Ainda nesse momento não tem grandes problemas, tá? Mas eu tenho que evitar que a gestante fique muito tempo deitado de barriga para cima, em decúbito dorsal. Muito, muito, muito tempo. Tipo, uma aula inteira, não dá. Não dá porque pode ser que o peso do bebê interrompa o fluxo sanguíneo dela, né? Na artéria que passa lá atrás. E aí eu tenho que ficar oscilando entre os decúbitos, um pouquinho de lado, um pouquinho de cima, um pouquinho do outro lado, um pouquinho sentada, né? Porque corre sim o risco dela desmaiar. O corpo vai desmaiar a gestante para não faltar suprimentos para o bebê. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá? A partir desse período. Eu uso esse macete para eu saber. Vou observando toda semana e chega num ponto ali que depois de 16 semanas, depois do primeiro trimestre, cada semana é um corpo diferente. É a barriga que é maior, é as pernas que começam a inchar, é a lombar que começa a dar desconforto. Então, toda semana é as emoções, porque os hormônios estão ali, ó, a mil pelo Brasil. Então, a gente, cada semana, vai mudando um pouquinho mais. Beleza. Fechou primeiro, segundo trimestre, chega no terceiro trimestre, aí sim, o terceiro trimestre, eu tenho que estar muito atenta para essa gestante. Eu sei que ela já fazia pilates comigo, eu sei as capacidades dela, eu sei como é que foi o primeiro trimestre, o segundo trimestre, eu sei que ela tá super bem. Mas chega aqui, os retos abdominais já estão totalmente alongados. Ela só tem os oblíquos, né? Então, a parte mais lateral. Então, não tem por que eu dar exercícios de muita flexão de tronco, né? Exercícios com muita rotação, enfim, não tô querendo curar essa fraqueza abdominal dela. Isso é importante para a gestação, isso vai voltar com o tempo, né? A força desses retos abdominais. Então, não é agora o momento de eu trabalhar abdominais com essa gestante. Não é o momento de eu fazer flexões nela deitada e flexionar o tronco, tirar a cabeça e ombros do chão. Então, eu começo a deixar a cabeça dessa gestante mais apoiada, com um travesseirinho, para ela não ficar com um tronco muito baixo. Quem tem o small barrel, que é um barril redondinho que fica no chão, ou aquela cunha, que é tipo um triângulozinho em que ela possa se apoiar, ou uma almofada grande para ela apoiar os ombros, assim, a parte do peito, para ela apoiar o peito, né? Para ela não ficar muito deitada, né? Totalmente deitada no solo, eu vou utilizar desses acessórios, desses equipamentos, para dar o suporte nas costas da minha gestante e ela conseguir fazer os exercícios sem forçar esses retos abdominais que estão alongados. Eu não quero, né, forçar eles e acabar lá na frente, sei lá, ela tendo alguma diástase ou algo assim, tá bem? Então, esse é um dos cuidados que eu tenho que ter com essa gestante. O outro cuidado é que realmente ela não pode ficar muito tempo deitada de barriga para cima. Agora, com certeza, ela não pode. Ali, 30 semanas de gestação, que é a reta final, de 30 semanas em diante, que é essa reta final, eu vou evitar deixar realmente ela muito tempo deitada de barriga para cima, porque agora sim vai pressionar a veia cava e pode ser que ela perca... que ela acabe desmaiando, tá bem? Esses são os cuidados que eu vou ter. Agora também já começa a ser desconfortável
ficar muito sentada, com as pernas muito fechadas. Então, vou fazer os exercícios com as pernas um pouco mais afastadas, dando mais espaço para o abdômen. Então, por exemplo, o exercício rolling like a ball, que a gente fecha numa bolinha, a bolinha dela vai ser um pouco mais aberta. Então, nesse final, eu começo a adaptar. Eu começo a tirar aqueles exercícios que exigem, então, força de abdominal. E o que aconteceu, né? Aquela aluna que era iniciante, era intermediária para avançada. Daqui a pouco ela fazia até já exercícios avançados. A gente foi regredindo, até chegar no final da gestação, ela está fazendo exercícios mais básicos, mais iniciantes, mais adaptados. E é por isso que é importante que essa gestante já faça Pilates antes, né? Então, por isso que essa é a cena ideal, que ela já conheça o Pilates, que ela já faça os exercícios. Assim, eu consigo, inclusive, levar ela até a última semana de gestação. E sim, já levei gestantes até o final da gestação, até assim, semana que vem não vem porque tu vai parir, tá? Isso é possível e sim, dá para fazer, tá bem? Bom, agora vamos ao caso não ideal, que é aquela gestante que cai de paraquedas, que é o que mais acontece. E aqui a gente tem que ser bem franco. E talvez eu seja até um pouco dura. Se você não sabe nada de gestação, se você não se sente seguro, não atenda. Indica para alguém, questiona o que a gestante faz, se ela já faz, por exemplo, se ela já nada. Por que ela parou de nadar? Por que ela não continua nadando? A água é ótimo no período da gestação. Então, assim, se você não se sente seguro, talvez não seja para você. Você tem que estudar um pouco mais de gestação. Já passei por isso. Já passei por esse momento de insegurança, de ter dúvidas. E eu sugeri para que ela fizesse o que ela já fazia. Então, às vezes vem, minha médica falou de fazer pilates e tal. Tu já fez pilates? Não, nunca fiz. Mas faz alguma atividade física? Eu nadava. E por que tu não continua nadando? Sei lá, ela sugeriu pilates, eu vim ver. Continua nadando. E eu explico, olha, tu vai ter tantas mudanças hormonais, né? Vai ter relaxina, que vai estar frouxidão ligamentar, tu vai estar lá na água, sem risco de se machucar, enfim. Teu corpo vai estar passando tanta transformação, aí tu vai mudar a tua atividade, enfim. E fui estudar, né? Estudei a fundo gestação, que acontece no período gestacional. Para eu conseguir entender, porque eu não tenho filho, nunca passei por uma gestação, mas eu precisava entender o que acontece no corpo da gestante para saber entender como que funciona esse corpo no Pilates. E hoje eu me sinto segura. Ainda assim, quando vem uma cliente nessas características, eu pergunto, questiono, tá? A gente entra uma conversa e decide juntas se o Pilates é a melhor opção para ela ou se daqui a pouco ela gosta de nadar e melhor para ela continuar nadando. Enfim, eu sempre dou a opção de fazer uma aula, ver como é que ela se sente antes de fazer a matrícula. Claro, vocês já sabem, nada de aula experimental gratuita, né? A gente cobra aquela aula antes de fechar um pacote mensal, semestral, trimestral, sei lá o que você faz, né? Eu cobro mensal, mas tem gente que cobra pacotes trimestral, semestral, enfim. Mas eu dou essa opção de fazer uma aula e aí tomar a decisão. Geralmente elas acabam ficando, né? Por outro lado, eu gostaria também que vocês pensassem assim, o que compensa mais? A minha aluna, eu estudei Pilates, eu entendo Pilates, eu sei Pilates a fundo, e ela nunca fez Pilates. O que compensa mais? Eu atender ela, afinal de contas, eu sei que eu vou estar passando para ela, eu vou cuidar dela, eu sei que eu estudei, sei minha capacitação, ou eu dizer para ela, não, fulano, eu acho melhor tu continuar aí, né, sedentária. Não, né? Não vou deixar essa mulher sentada no sofá a gestação inteira sentindo dores. Vem fazer pilates comigo. Ou então eu dizer para ela, não, continua lá fazendo teu crossfit. E eu não sei quem é a pessoa do crossfit que dá aula para ela. Daqui a pouco, realmente, é muito mais arriscado ela seguir lá no crossfit. Ou pior, ela bater na porta do lado, né? Ou falar com outro profissional que não é capacitado, mas está tão desesperado por emprego que vai ter que pegar ela e talvez, enfim, alguma coisa acontecer. Então, estudem, conheçam o período gestacional, estudem cada fase da gestação para saber como aplicar os exercícios de Pilates para sua gestante. Tafra, legal, muito bonito o discurso, mas agora, como é que eu faço com essa gestante? Daí aqui é um pouco mais complicado, gente, porque assim, eu não tive tempo de preparar ela e de explicar como que faz a ativação do centro de força dela. Então, como é que eu vou fazer contrações abdominais com ela? Não dá. É muito arriscado ela acabar levando a pressão intraabdominal como uma força de expulsão, ou levar para a parede do abdômen e ter, então, né, essa diástase abdominal saliente.
Então, para uma gestante que já chega grávida e já tá ali com... Geralmente, ela vem depois de 12 semanas, tá? Essa gestante. O médico passou 12 semanas, agora vai fazer pilates. E aí, assim... E ela não vem imediatamente 12 semanas, já tá 14, 15, já tá com a barriga ali, enfim. Eu já não ensino abdominais, eu já não elevo a cabeça e ombros do chão, já deixo com a cabeça mais apoiada e foco em ensinar na respiração a fazer essa contração abdominal. Então, eu ensino inspirar, abrindo as costelas, soltar o ar, fechando as costelas, puxando o umbigo para dentro e para cima, como se fosse um elevador. Eu ensino sobre contração de assoalho pélvico. Então, eu falo, aperto o xixi, seguro o pum, né? Eu vou falando, dando essas dicas assim para ela tentar entender essa ideia de lift, né? De crescimento de baixo para cima. E vou trabalhando os exercícios de pilates, então, mais com a cabeça apoiada. Usando ainda, então, um barrilzinho, algum acessório, para ela apoiar a cabeça, um travesseiro, enfim, algo para ela não ficar totalmente deitada. E vou transitando entre exercícios de decúbito lateral, então, o side kicks é um exercício de lado que dá para fazer super, e dá para fazer vários, os que para o final da gestação vai ser ótimo para qualquer gestante. Vou ensinando se dá os de extensão, mas geralmente já não dá, porque ela já não estava fazendo, então esse abdômen não é forte, então já no começo já vai começar a dar desconforto de ficar de barriga para baixo, então eu não vou ter essa oportunidade de trabalhar muitos exercícios de extensão de barriga para baixo, então eu tenho que trabalhar mais sentada, fazendo uma leve extensão da coluna, pensando nesse crescimento. Então eu tenho que adaptar muito mais para essa gestante, né? E claro que daí aqui é difícil de eu trazer todas as soluções para uma gestante, mas pensem que uma cadeira coloca a gestante numa posição ótima, tá? Então, aqui na cadeira, né? Se eu colocasse a minha gestante sentada na cadeira, deixa eu baixar um pouquinho aqui o YouTube. Eu consigo trabalhar exercícios que talvez no solo eu não vou conseguir, né? Então, eu sento ela, os pés bem apoiados no chão, e aí eu posso fazer aqui um spine stretch forward, eu posso fazer leves rotações, né? Eu posso fazer aqui com ela, inclusive, os exercícios de extensão sentada, um pouquinho de extensão. Eu posso trabalhar com ela o subir a perna, né? Contrair abdômen, sobe uma perna, sobe a outra. Panturrilha, né? Posso fazer aqui com ela o tendon stretch, que a gente chama, ou até mesmo em pé, segurando a cadeira, né? Usando a alça da cadeira, a gente pode fazer, então, eu não sei se todo mundo conhece o acessório To Be For, que a gente tem em Pilates clássico, que a gente faz um exercício do pé, que a gente pode fazer com as pernas paralelas, né? A gente pode fazer vários exercícios aqui usando uma cadeira, tá? Que faz uma super adaptação. Usar a cadeira é bem interessante para gestante, tá? Para essa gestante que nunca fez, que a gente vai precisar adaptar demais. Tá? Isso que é o problema. E aí vocês pensam lá, já comecei adaptando vários exercícios para ela. Como é que vai ser no final dessa gestação? Né? A partir de 30 semanas. Vai ficar muito limitado, né? A gente acaba tendo que... é mais difícil de segurar essa gestante até o final, né? É possível? Mas a aula vai ser bem limitada já no final da gestação. E dependendo da gestante, então se são gestantes com sobrepeso, gestante com pré-eclâmpsia, alguma coisa que vai, enfim, que pode ter, né? Não é que tenha, né? Mas com diabetes, enfim, a gente tem vários tipos de gestantes que já fica difícil de trabalhar no Pilates no final da gestação, porque o volume da barriga é muito grande e desconfortável carregar o peso, né? E aí eu geralmente indico para essas gestantes, a partir ali de 30 semanas, ir para uma aula de hidroginástica, onde fica na água, sentir mais conforto, menos carga, né? Então, tudo depende de como que essa gestante vem, tá bem? Agora, se é uma gestante que não tem sobrepeso, que talvez ela nunca fez pilates, mas já fazia alguma outra atividade física, ela super vai ter controle do corpo dela, ela vai ter controle do corpo e entendimento, né, de o que ela deve fazer para contrair o abdômen, de como que ela deve posicionar, a respiração. Então, essa gestante, a gente vai conseguir fazer muita coisa com ela, sim. Eu só ainda tomaria cuidado em relação às flexões de tronco, né, em tirar a cabeça e os ombros do chão, fazendo um abdominal, um reto abdominal, porque os retos abdominais estão alongados. Não tem por que a gente fazer, né, esses retos abdominais. A gente faz mais trabalhos de perna, com a cabeça apoiada, trabalhando, né, esse alinhamento da pelve.
Como que a gente faz para a gestante entender esse alinhamento da pelve, que vai ser importante lá para o final da gestação? Eu já mostrei ontem, vou mostrar aqui de novo. A gente coloca, então, as mãos aqui nesses dois ossinhos mais pontudos da frente e os dedos da mão no osso púbico que é aqui da frente, né? E aí a gente pede para que ela posicione, se tiver muito lá na frente, que geralmente está assim, os polegares bem para frente, os dedinhos da mão lá para trás, tá com uma anteroversão, o quadril está inclinado à frente. Se tiver ao contrário, que na gestante é muito difícil, é uma retroversão. Então a gente vai pedir para ela usar isso para tentar alinhar, tá? Outra forma bem legal é colocar a gestante na parede. Colocar ela na parede, né? Tira aqui um pezinho de distância, acomoda bem as costas na parede e posicione. E aqui a gente pode fazer exercícios de braço com ela, a gente pode fazer até alguns agachamentos, dá para fazer bastante coisa na parede com a gestante, tá? Pensando nesse alinhamento, nesse crescimento da coluna, tendo o feedback da parede. Então, assim, recapitulando, né? Quando é uma gestante que já era nossa aluna, vocês concordam que é muito mais fácil, né? Ela já entende como é que é o Pilates no corpo dela, quais as ações que ela tem que fazer, ela já está habituada com esses exercícios. A gente começa lá do nível mais intermediário para avançado e no finalzinho que a gente vai ali, 24 semanas, né? Que a gente vai começar a adaptar esses exercícios realmente, porque começa a ficar desconfortável. Agora, quando já chega ali com 20 semanas, a gente vai adaptar e já vai ficar adaptado, tá? Então, dá para fazer muita coisa? Dá para fazer muita coisa, mas vai ser tudo mais adaptado e a gente tem que, então, explicar para essa gestante como que ela faz a respiração, como que ela posiciona o quadril. A gente vai focar mais nisso e tentar levar, assim, até o final da gestação, que tá logo ali, né? E se for uma gestante que já tá com sobrepeso, que tá com muito volume, não hesite de indicar que ela faça alguma atividade física na água, porque vai ser muito bom para ela, para tirar esse peso do corpo, principalmente aquelas gravidinhas que pegam o final da gestação no verão, onde é muito quente, perna inchada, tudo. Você fazendo isso, com certeza você vai ter uma cliente de volta, uma puerpéria, né? Então, trate bem a sua gestante, cuide bem e garanta que você vai ter uma cliente pro resto da vida. Certo, gente? Então, essa é a dica de gestante. Claro que em uma live aqui, 30 minutinhos, que é o que eu proponho essas lives, não dá para falar tudo de gestante, de cada exercício, como adaptar cada exercício, como fazer cada exercício, mas eu quero trazer uma ideia geral para ajudar vocês nisso. Para quem está tendo gestante, tem alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, me manda direct, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas realmente é um assunto mais profundo, que em 30 minutos não dá para a gente falar tudo. Certo? Se vocês gostaram dessa live, curte aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Insta. Bota coraçãozinho, me manda direct, me manda uma mensagem. Eu quero saber se vocês estão curtindo esses assuntos. Compartilhe essas lives, esses conteúdos com os amigos de vocês, com outros instrutores de Pilates. Feito! Beijo, boa noite, obrigada por quem acompanhou até aqui. Tchau, tchau.